TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, começa agora o Pela Ordem, que é uma proposta concreta de transparência do poder legislativo municipal por meio do seu sistema de comunicação, precisamente por meio da TV Fortaleza, em parceria com a TV Assembleia. O programa Pela Ordem traz entrevistas importantes com personagens da história atual, política do município de Fortaleza, do Ceará e do país, com temas relevantes para a construção da cidadania, direitos e deveres. Traz também sempre análise do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, que está aqui do meu lado, e a gente já começa abordando, começamos com a análise, com a opinião, abordando o contexto pelo qual passa o nosso país, que é de interesse da sociedade, principalmente depois de uma campanha política muito acirrada, de uma expectativa da construção do que se foi propagado durante a campanha política, no embate, no debate do pleito, e aí o governo está em pleno acontecimento, em pleno curso, agora com um desafio que é convencer o Congresso Nacional a fazer. Vamos tratar aí o primeiro e importante tema, reforma da Previdência. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. É interessante, meu amigo Paulo Sérgio, que quando o programa for no ar no domingo, tanto na TV Fortaleza como na TV Assembleia, 100 dias, né? Será no dia 30 de março. Então, praticamente são 90 dias do mandato de Jair Messias Bolsonaro. Aonde que eu quero chegar? A impressão que eu tenho é que havia, sim, uma estratégia eleitoral muito bem montada e se mostrou eficiente, que teve o apoio de boa parte da população brasileira, tanto no primeiro como no segundo turno. Mas, ao chegar ao poder, você não encontra um modelo administrativo. Você nota que há um vazio muito profundo. Eu acho que a estratégia do presidente Jair Messias Bolsonaro de não negociar com as cúpulas partidárias a reforma dos ministérios ou a indicação dos ministros foi positiva. A indicação do presidente do Senado no embate contra Renan Calheiros também foi muito positivo. Mas ficou claro que a escolha de Rodrigo com o apoio do Centrão e do governo federal, não foi uma boa ideia. Porque me parece que a fatura que Jair Messias Bolsonaro queria entregar ao Centrão era a presidência da Câmara na figura de Rodrigo Maia. Nada mais, nada menos. Por quê? Quando se falou na discussão do segundo e terceiro escalão, de cargos como Aquidocas, Denox, entre outros, a discussão do Jair Messias Bolsonaro foi bem clara. Só vou indicar técnicos ou pessoas que vão passar por um refil pela burocracia do Planalto para ver se tem capacidade ou são ficha limpa. E o mais interessante, a cobrança do indicado tivesse o abono, a assinatura do parlamentar que o fez. Quer dizer, você nota que nesses últimos 15 dias houve uma revolta por parte dos parlamentares. Até agora identificado na Câmara, né? Porque tudo indica que no Senado as coisas estão, em algum termo, pacificado. E isto se reflete, este contexto pelo qual você fala, do qual você fala, aborda com base na disputa ou no debate que está havendo sobre a articulação do governo junto ao Congresso Nacional para encaminhar reformas. O governo não está avançando muito ou não conseguiu o método ideal de negociação, de entendimento com o parlamento para fazer andar uma reforma como a reforma da Previdência, que não está sendo muito bem aceita, né, pela população,
especialistas em previdência, a gente tem acompanhado, mas o governo argumenta que é necessário para tocar a economia. Então, é um tema sensível e que se torna um desafio pela sua sensibilidade, por mexer com os direitos da melhor idade, das pessoas idosas no país, também das pessoas com deficiência. Então, é muito sutil e essa sutileza requer sutileza, sensibilidade, trato, jogo de cintura, capacidade política de negociar com o Congresso. E aí o presidente da Câmara, como você muito bem falou, Rodrigo Maia, tem sido aí digamos assim, um espaço meio que inóspito do ponto de vista das pretensões do governo federal. A sua colocação foi brilhante. Toda a sua performance aí, detalhando as questões minúsculas mais importantes desse debate. O mais importante de tudo isso, o presidencialismo de coalizão, ele demonstra que ainda tem força de sobrevivência. Esse modelo saiu de dentro da Constituição de 88, onde o presidente, para conseguir a maioria, precisava negociar. Às vezes, votação simples, né, que ele precisa só da metade dos votos mais um, e outras vezes ele precisa de 2/3, tanto da Câmara como do Senado. Quer dizer, isso criou uma situação na qual se vivia negociando toma lá da cá. E me parece, e aí eu vou dizer que há um ponto positivo no presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele não está fazendo esse tipo de negociação. Agora, o problema é que ele estava preparado para enfrentar esse desgaste político muito forte. Só que há um problema, Paulo. Antes dele ir para o embate contra, principalmente, os figurões do Centrão na Câmara, ele perdeu muito capital político internamente, né? Principalmente questões criadas em função da sua prole ou dos seus filhos. E a demissão do Bebiano, a manutenção do ministro do Turismo, o ministro da Educação, que deu sinais que não tem capacidade administrativa de continuar à frente daquela tão importante ministério. Quer dizer, a gente olha e vê que existem problemas domésticos tão profundos que o Bolsonaro, quando abre várias frentes, ele acaba não ocupando nenhuma de verdade, ou se dedicando a um foco específico. E, do outro lado, você tem um vice-presidente, o general Hamilton Mourão, que tem se tornado, em alguns aspectos, a voz sensata internamente e, ao mesmo tempo, tem atraído a admiração de setores oposicionistas ou eleitores que ainda estão na oposição a Jair Messias Bolsonaro como a única pessoa que pode impedir, de alguma maneira, que o presidente continue atropelando determinadas ações políticas e administrativas. O que a gente vive agora, observa pelas informações, pelas notícias dos mais variados veículos de comunicação, pelas redes sociais, pela opinião dos parlamentares, dos analistas, dos constitucionalistas, dos especialistas em política, né? O que está acontecendo agora, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, seria a eclosão de algo que já começou há um pouco mais de um mês, por exemplo, a não aceitação, a negação do Congresso Nacional da medida, do decreto, né? Foi um decreto que permitia que servidores comissionados e dirigentes de fundações, autarquias, empresas públicas pudessem impor sigilo em informações governamentais. E agora, recente, uma PEC que trata sobre a autonomia. Feito pelo Congresso, né? Pelo Congresso, que trata sobre a autonomia do governo federal, reduz a autonomia do governo federal, sobre o orçamento... Sobre o manejo de recursos e deixa bem claro que até o manejamento dos recursos das assembleias estaduais tem que ser respeitado na íntegra. O governo não pode mais vetar. Isso vai servir para o orçamento 2020. São sintomas São. Por quê? Porque quando Jair Messias Bolsonaro não abriu espaço para as lideranças ou as cúpulas partidárias, ele preferiu negociar com as bancadas temáticas do agronegócio, evangélicos, a bancada da segurança pública,
que é pulverizada. Eles têm, sim, lideranças, mas eles não são organizados como partidos. Então, Jair Messias Bolsonaro achou que nesse movimento do jogo do xadrez, ele esvaziaria as lideranças partidárias e teria a maioria dos votos. Não aconteceu isso. Ele entregou uma parte do governo às bancadas temáticas, mas os mesmos não satisfeitos com o que foi dado a eles, porque é o seguinte, os ministérios não foram dados de porteira fechada. O que é porteira fechada? Era o ministro poderia indicar nos estados, está entendendo, quem quisesse. Existe, na minha avaliação, um modelo de, em certo aspecto, de militarização do primeiro e segundo escalão, que também agora começa a se refletir no terceiro escalão. E isso tem causado um mal-estar muito grande. Vou dar um exemplo, docas. Em alguns estados brasileiros, membros hoje que estão aposentados da Marinha e do Exército estão ocupando esses cargos. Aqui, o nosso DENOX, tudo indica que é ventilado também que poderá ser entregue a alguém ligado aos militares. Quer dizer, essas coisas vêm criando um embaraço tão profundo que, de alguma maneira, vem minando. Agora, aquela história, eu vou usar um termo aqui que o telespectador vai até rir, revolta de presidiário. Os deputados podem até se revoltar, fazer beicinho, cara feia, mas no fundo, eles não deixam de ser governistas. Então, Jair Messias Bolsonaro, em alguns aspectos, não por ter essa estratégia, mas por chegar agora e compreender que ele está no jogo de cordas. Então, ele vai ver quem que cansa primeiro, ele ou os parlamentares da Câmara Federal. Nós vamos para um rápido intervalo do Pela Ordem e voltaremos daqui a pouquinho, conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Até já. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você. Uma saúde melhor é a gente que faz. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Avançar inovando para uma vida melhor é a nossa Fortaleza. Novos e modernos terminais. Bicicleta integrada. Novo Morro Santa Terezinha. Praças da Prefeitura. Células de proteção social. Túnel da Via Expressa. BRT e Viaduto da Guanambi. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa Fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno,
Núcleo de Desenvolvimento Infantil, Central de Medicamentos, novo Centro Materno Infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. De volta com Pela Ordem, conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, sobre o contexto pelo qual transita, trafega, debate, se constrói o governo federal em suas prerrogativas na relação com o poder legislativo central, Câmara Federal e Congresso Nacional. A Câmara Federal e Senado Federal, ou seja, o Congresso Nacional. O governo federal, como o Luiz Cláudio Ferreira Barbosa falou no primeiro bloco, e é uma realidade, construiu a sua base, os alicerces, com as bancadas temáticas, considerando alguns aspectos das lideranças partidárias, dos blocos partidários, né? E do ponto de vista da ocupação dos ministérios, do trabalho dos ministérios, nós tivemos aí muitas polêmicas em torno do ministro Ricardo Vélez, que teria sido, digamos assim, demitido, né? Ou teria pedido demissão, mas o tal fato não aconteceu. Ele continua no governo, permanece debatendo a educação brasileira, né? Um fato que durante todos esses 3 meses houve muito debate em torno do Ministério da Educação, um ministério importantíssimo, né? E achava-se que houve um desgaste a tal ponto do ministro Vélez deixar o Ministério da Educação, o que não é verdade, continua o ministro Vélez. É interessante, né? Nós assistimos ao vivo as principais redes de comunicação do Brasil construir um fake news, né? Hein, Paulo? É interessante isso, porque se debatia tanto sobre as redes sociais produzirem notícias falsas e as redes tradicionais acabaram produzindo um enredo que o presidente teve que, de novo, através do Twitter, desmentir. Agora, é interessante, Paulo, tem que ser o Twitter, né? Não existe um porta-voz, não existe uma liderança, né? O presidente, ele usa esse expediente do Donald Trump, que eu acho que tanto lá como cá só traz problemas. Eu acho que só cria mais e mais confusão na área de comunicação do Palácio do Planalto. Na antiguidade, o rei ia para a sacada do palácio falar para os súditos, falar para os cidadãos daquela população em torno do seu castelo. Então ele escrevia, e alguém chegava nos romanos, o Senado escrevia, o orador oficial ia na praça pública e falava quais as medidas que iam ser tomadas, as pessoas que tinham que ser expulsas da cidade ou da Itália. Existiam essas duas modalidades. Então, mas agora não. Agora a sacada do palácio hoje é o Twitter, agora é muito aberto, é rede social. Mas cria uma série de problemas muito grandes, porque o discurso do Bolsonaro no Twitter é de candidato. Não é de um presidente, não é de um chefe oficial. Não é um chefe de executivo. Estado, né? Quer dizer, cria-se uma situação complicada. Do outro lado, você vê como modelo administrativo eficiente o vice-presidente Hamilton Mourão. O vice-presidente Hamilton Mourão teve nessa semana um jantar com os empresários, explicou as reformas, os mesmos aplaudiram e compreenderam. Depois teve reuniões, almoços e jantares também com empresários. Quer dizer, o que é que demonstra? Ele está fazendo o papel que deveria ser feito pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Que eu acho que, em alguns aspectos, essa briga de Jair Messias Bolsonaro com os principais veículos de comunicações tradicionais, especificamente a Globo e o Grupo UOL, da qual tem a Folha de São Paulo, não ajuda.
assim também como a briga contra o jornal Estado de São Paulo. Não ajuda, Paulo. O debate político, o contraponto partidário, divisões de ideologia, que o presidente usa muito em frases de efeito no seu Twitter, também acirra muito, né? E o presidente acaba gastando muita energia para esse debate e a energia para governar, para... Se dissipa. Dissipa, né? Se dissipa. E para completar a situação crítica, o ministro da Educação não é bem avaliado. É um cara que não foi indicado por Jair Messias Bolsonaro, mas pelo autotitulado filósofo Olavo de Carvalho, que é uma pessoa que, na minha avaliação, não agrega nada intelectualmente a esse governo. Pelo contrário, as figuras que foram colocadas lá, por indicação de Olavo de Carvalho e depois seus discípulos colocaram mais pessoas internamente no governo, tem sido demonstrado, literalmente, algo inadmissível em termos administrativos, erros atrás de erros. Então, esse capital político, da qual o Jair Messias Bolsonaro tinha, principalmente nas classes médias tradicionais da região sul, sudeste e centro-oeste, está literalmente se esvarindo. E para completar, Paulo, eu acredito que se no andar da carruagem algumas figuras não foram literalmente dispensadas do governo federal, eu acho que a situação tem de se agravar e a reforma da Previdência cada vez mais se tornar uma miragem. Assim como eu acho também que a tentativa do Sérgio Moro de colocar a reforma do pacote anticrime agora, eu acho também ela também tem muita dificuldade, porque como ela atinge alguns interesses de alguns parlamentares que têm problema na justiça, é outro tema também que eu acho que eles não vão querer colocar em pauta. Então, o governo pode terminar esse ano não só isolado, mas vendo ministros como Paulo Guedes, que são fiadores da governabilidade, indo embora. Isso não sou eu que estou falando não, né, Paulo? O próprio chegou a colocar lá na Comissão de Justiça, né, do Congresso, que qualquer coisa ele ia embora, né? Ali não se aprendia nenhum cargo. Isto. E um outro aspecto que é de política externa, de relações exteriores, o foco do presidente Jair Bolsonaro, de alguns setores, mas principalmente o presidente, sobre a Venezuela. Não é? Fala-se sobre a Venezuela do ponto de vista de não vou dizer uma possível intervenção, mas se fala em intervenção não como possível, mas como uma medida remota de um contexto que poderá vir a ser construída a partir de um acirramento ou até de uma própria decisão do Império Norte-Americano. É também um equívoco, assunto é um equívoco, né, Paulo? Que dissipa a energia. Esse atrelamento das nossas relações exteriores com os americanos num processo da qual a gente defendeu os interesses dos Estados Unidos, eu acho equivocado. Primeiro ponto, para quem é que a Venezuela vende o seu petróleo bruto? Estados Unidos. Então, essa questão da discussão ideológica sobre a Venezuela e os Estados Unidos, eu acho que ela é artificial, eu acho que ela atende a setores mais conservadores e radicais brasileiros, está entendendo? Os mesmos que defendem que deverá haver homenagem ao dia 31 de março, que na minha avaliação, essa é uma página da história que devia ter sido virada. Uhum. Hoje já tem gerações e gerações que não sabem nem o que foi o golpe de 64. E não existe ditadura boa. Ela pode ser de direita ou de esquerda, não é boa. Uhum. Quando as pessoas perdem o direito de ir e vir, perdem seus direitos políticos, isso é muito ruim. Entendendo? E não existe lado positivo em nenhuma ditadura. Mas, prosseguindo aqui, Paulo, uma coisa é certa, essa bagunça no governo Jair Messias Bolsonaro parece que acendeu uma luz amarela nas oposições. Uhum. Parece-me que PSB, PCdoB, PT e o pessoal que está deixando de ser um pouco mais radical e está abrindo espaço para negociar com os partidos de centro-esquerda, vão construir uma frente, né? Do outro lado, o PDT de Ciro Gomes está em voo solo, mas parece-me que é o partido, em termo orgânico, mais organizado para combater a discussão da Previdência Social, principalmente na figura do deputado cearense André Figueiredo
e do outro deputado federal também da bancada do estado do Ceará, Mauro Filho, pelo menos esses dois. Então, eu acho que nós estamos assistindo a dois movimentos interessantes. Eu acredito que PT, PSB, PCdoB, PSOL, eles vão atuar no Congresso, especialmente na Câmara, mas eles vão querer ir para a rua. E eu acho que o PDT vai centralizar fogo na Câmara Federal, especificamente, e o Ciro Gomes deverá trabalhar melhor essa discussão nas redes sociais. Quer dizer, é um fato novo, mas que você nota, né, Paulo, não foi muito abordado pelos veículos de comunicação a nível nacional, né? É um tema, até foi divulgado, mas muito mais nas redes sociais, né? Os jornais deram pequenas coberturas. Notinhas, né? Agora, assim, você aborda um aspecto muito interessante, que é a difusão de energias para assuntos secundários quanto ao interesse do cidadão brasileiro. Sem Por dúvida. exemplo, a minha previdência, o meu trabalho, o meu emprego, né? A comida na minha mesa, o cidadão... O Pacto Federativo. Em todos, o Pacto Federativo, né? Em todas as nações são prioridades. A educação dos nossos filhos, a educação dos nossos netos. Então, assim, esses são temas, principalmente saúde, segurança pública, né? São temas urgentes e que precisam ser tratados, né, de maneira muito focada. E este bloco de oposição, ele vai pegar nesse nó não desatado ainda no atual governo, nós que você acabou de abordar. Mas eles também se dissipam, né? Sim. Aí que eu acho interessante. Eu acho que se eles trabalhassem mais em conjunto, seria melhor. Porque eu acho que acabam debatendo coisas tão próximas que uma não se põe sobre a outra. Quando eu estou falando aqui, o bloco liderado pelo PT e o PDT acabam se chocando perante a opinião pública, porque às vezes eles passam mais tempo falando do mesmo assunto, com uma linguagem diferente, mas com o mesmo teor, do que literalmente atacando pontos primordiais do governo de Jair Messias Bolsonaro que não estão sendo levados a sério. Você elencou aí vários deles. Mas uma coisa eu garanto, Paulo, já no final do segundo bloco, o governador Camilo Santana está em céu de brigadeiro, né? Quem esperava que ele tivesse uma oposição radical, eu acho que não. Mais 70% de aprovação também. Não só 70% de aprovação, mas, de alguma maneira, você nota que na Assembleia a oposição está em silêncio. Eu acho que Camilo Santana cada vez mais se credencia para ser um ator importante na eleição municipal de Fortaleza de 2020, diferente da eleição de 2016, onde literalmente ele ficou neutro no primeiro turno, porque o partido tinha uma candidata, que foi Luziane Miss, que não conseguiu ir ao segundo turno, e agora, na minha avaliação, ele vai atuar desde o início desde a pré-campanha até o início do primeiro turno. E eu acho interessante, eu acho que o Partido dos Trabalhadores deverá abrir um leque de postulantes. Eu acho que não é só Luziane Miss. Tem o próprio Eumano de Freitas, que está no segundo mandato de deputado estadual, que já demonstrou que está mais maduro no diálogo com as forças que apoiam o governo do estado do Ceará. E você tem a figura do Acrisio Senna, que mesmo marinheiro de primeira viagem hoje na Assembleia, já é um nome consolidado em Fortaleza. Então, eu acho que, de alguma maneira, o governador vai jogar internamente dentro do Diretório Municipal de Fortaleza, do PT, em relação à sua provável pré-candidatura à sucessão de Roberto Cláudio. E, de outro lado, eu acho que o Roberto Cláudio começa a trabalhar para antecipar um nome que possa aglutinar a sua base aliada e fazer frente a uma candidatura que já há um bom tempo já ganhou terreno, que é a candidatura do capitão Wagner, que, na minha avaliação, é o candidato que vai unificar as oposições. E, por último, eu acho que a gente tem que prestar atenção ao deputado federal Célio Studat, ex-vereador de Fortaleza, mas que, na minha concepção, poderá ser um nome forte na eleição de 2020 como uma terceira via, Paulo. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo, o segundo intervalo, vamos para o terceiro bloco em seguida, conversando com o vereador Michel Lins, do Cidadania, e também continuaremos aqui com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Voltaremos em instantes.
Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Implantou os monitores dos postos de saúde. Fortalece o programa Cresça com seu filho e o Centro-Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você. Uma saúde melhor é a gente que faz. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Avançar inovando para uma vida melhor é a nossa Fortaleza. Novos e modernos terminais. Bicicleta integrada. Novo Morro Santa Terezinha. Praças da Prefeitura. Células de proteção social. Túnel da Via Expressa. BRT e Viaduto da Guanambi. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa Fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia EMEM, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. E o terceiro bloco do Pela Ordem é principalmente com o vereador Michel Lins, do Cidadania, que era o PPS, mas por readequação, com a função no sistema político, na necessidade de manifestação e em consonância com suas posições e princípios, passou, com a realidade brasileira, né, passou a se chamar Cidadania 23. O vereador Michel Lins é um dos vice-líderes do governo na Câmara Municipal de Fortaleza, presidente da Comissão de Cultura, Desporto e Lazer do Parlamento da capital e ativo articulador entre vários projetos sociais na área da cultura, né, na área da promoção da cidadania. É articulador do projeto Novo Centro, aqui junto à Prefeitura de Fortaleza, e aqueles que vivem a vida comercial no centro histórico da cidade, do ponto de vista urbano, do ponto de vista da cidadania e também do desenvolvimento econômico daquele espaço importante aqui do município de Fortaleza. Olá, vereador Michel Lins, importante ter a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço aqui, estou até vendo aqui que meu rosto está suado aqui depois de um dia desse de intensa discussão aqui na Câmara Municipal. Faz parte do parlamento, são quase 5 horas da tarde. Não só eu, como os outros vereadores participando desse debate, sem almoçar, sem tempo para nada. Esse é o parlamento.
né? Feliz aqui pela essa oportunidade, inclusive, de falar, de estar participando desse momento agora do programa. E não sei se eu já posso falar alguma coisa, você vai perguntar? Já com certeza. Falar? Inclusive sobre o debate que você acabou de falar, que é a qualificação das organizações sociais na busca da modernização da gestão pública do município, é isso? Esse foi o debate principal nesta semana. Isso, assim, faz parte do parlamento, para quem está assistindo entender, nesse caminho político, a oposição naturalmente fazendo os seus ponderamentos, que faz parte do parlamento, mas disse algumas inverdades nessa discussão, Luiz, que colocou aqui como se tivesse sendo vendido o Hospital da Mulher, e na verdade não é isso, por exemplo. Essa discussão sobre as OSs, a gente verifica hoje, inclusive, em estados como São Paulo e nas grandes capitais, não só no Brasil como no mundo, quando você faz essa parceria, esse tipo de parceria, os hospitais são considerados hoje um dos melhores hospitais do país, são modelo para o país. E, como o Luiz estava falando aqui, são modelos de gestão para o mundo. Profissionais. Isso, profissional. Então, a intenção da votação dessa matéria é exatamente para profissionalizar. E aí, o cuidado do prefeito, o cuidado da gente, é exatamente de aprovar, num momento ao Hospital da Mulher. Por quê? Porque o valor fundamental da mulher que tem na nossa sociedade, e daí trazer o Hospital da Mulher para ser essa referência, né, para o país e para o mundo. Então, esse é o modelo, esse é o intuito da matéria que a gente está voltando, é a oposição, tumultuou, faz parte do processo. Desculpa isso, até porque é a maneira que ela tem para sobreviver, para aparecer, para poder dizer que estou aqui. E o problema é que quando faz isso, desvirtuando a verdade, complica, porque está mentindo para o povo de Fortaleza. É importante você ficar ciente que a matéria que a gente está aprovando hoje é uma matéria importante, porque vai qualificar a gestão do Hospital da Mulher. Se não der certo, tira. O prefeito Roberto Cláudio recebeu, na minha avaliação, um elefante branco, que era o Hospital da Mulher. A ideia original no governo da Luziane Lins é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, os recursos que foram alocados, o espaço e as obras que não foram terminadas, né, Michel? Ninguém lembra disso, mas não foram terminadas. Quer dizer, o prefeito está tentando criar uma espécie de brecha jurídica para não só conseguir que o mesmo capte recursos mais facilmente, tá certo? Ele se desburocratize e, o mais importante, Paulo, comece a atender a população. Porque lhe digo uma coisa, depois dessa iniciativa, eu acredito que o Hospital da Mulher vai não só se tornar uma referência em Fortaleza, mas em todo o estado do Ceará, porque ele vai agora poder atuar mais livremente. Eu não tenho uma devida procuração, mas nós observamos pela opinião, pelo depoimento de pessoas que já foram atendidas, famílias que tiveram pessoas do seu seio familiar atendidas pelo Hospital da Mulher. Há uma informação na cidade de eficiência do Hospital da Mulher, né? Eu penso que as organizações sociais que estão aí qualificadas para iniciarem uma nova gestão, um novo modelo de gestão profissionalizado ao modo das organizações sociais, é para dar mais eficiência, mais eficácia. Total, por exemplo, desculpe, estou cortando seu raciocínio. É isso mesmo. O Luiz faz uma observação, porque o hospital ele tem um espaço construído enorme, que ainda não foi ocupado. É uma observação concreta, verdadeira, que o Luiz Cláudio faz, por completo. Mas onde está exames e cirurgias eletivas, o atendimento à saúde da mulher, nós temos bons depoimentos. Mas só um detalhe, isso aí tudo nos praticamente 5 anos e meio de governo Roberto Cláudio. Pois não, a fala do Cláudio aqui que está correta. Deixa eu lembrar que a ideia original do Hospital da Mulher, aqui da Almeida, o prefeito Luiz Enis, fantástico. Mas quando o prefeito recebeu, era elefante branco, não funcionava, ainda estava... Então, o prefeito Roberto Cláudio, como quem entende perfeitamente da área, porque é a sua área de atuação profissional, está exatamente, eu lembro, vou citar aqui, só para recapitular um pouco para trás,
O prefeito, na primeira gestão, as pessoas, ele andava e aí ajeitando na questão da saída dos postos de saúde, e as pessoas reclamando, e o remédio, o remédio, o remédio, o remédio. E aí você não consegue resolver todos os problemas. E o prefeito, sabiamente, teve a capacidade de avaliar, criou a central de medicamentos, verificou aonde havia o problema, por que está faltando remédio? Criou uma central, aonde se faltar no posto, não falta na central, nos terminais, porque é de livre acesso. E a oposição criticou muito isso, aí o povo entender, a oposição faz a oposição por fazer, né? E aí criticou, e está aí o resultado. Hoje não se fala mais em remédio. O Hospital da Mulher da mesma forma. Quer dizer, escute o que eu estou dizendo. O Hospital da Mulher, que já tem um excelente atendimento, graças à execução da gestão do prefeito Roberto Cláudio, será referência para o Brasil, através dessa iniciativa que nós aprovamos hoje. O prefeito Roberto Cláudio entende, muita gente dizia, é da área, o pessoal criticando, é da área, e está fazendo, com o conhecimento que tem, está trazendo informação, conhecimento, fora do país, para poder entender. A gente fala muito em gestão compartilhada. Verdade. Está na hora de praticar. Coisa que o nosso querido amigo Alexandre Pereira, que hoje é vice-presidente da FIEC e presidente do Cidadania 23, quando ele foi secretário e coordenou a questão parceria pública e privada, ele batia muito nessa tecla. Entendendo? E eu acho que hoje não deve se discutir o Estado máximo ou o Estado mínimo. É o Estado eficiente. Perfeito. O Estado eficiente. Eu acredito que o Michel está querendo passar para o público é que tudo caminhará para que se torne mais eficiente o atendimento na área de saúde de Fortaleza, principalmente no local que nós estamos falando, pelo Hospital da Mulher, que depois vai criar o efeito cascata, e deixando bem claro que tudo que é positivo, ela não só tem que ser copiada, como continuado. Então, eu acho que não adianta determinados parlamentares de oposição baterem, porque ideia boa, o outro prefeito que chegar, ou se foi eleito pelo grupo que está atualmente no poder, deve continuar. Vereador Michel Lins, do Cidadania, Vossa Excelência é membro da Comissão Especial de Apreciação de Matérias que Alteram o Plano Diretor. Sobre este tema e também sobre o projeto Novo Centro, eu gostaria que o senhor fizesse 2 comentários, mas nós vamos primeiro para a reportagem sobre a audiência pública do livro 4º, né, que aconteceu na sexta-feira, 29 de março, que tratou da ética na relação entre o poder público e a sociedade. Vamos ver a reportagem e o vereador Michel Lins volta comentando em seguida. Nesta audiência pública realizada no auditório da Câmara Municipal, com a participação de vereadores, técnicos do município, do Estado, representantes do Judiciário e de empresas privadas. O tema do 4º livro que foi debatido é a relação ética entre o poder público e a sociedade, ou seja, é responsabilidade do cidadão zelar pelas regras e pelo bom funcionamento da sua cidade. O livro também prevê sanções. É um livro que trata da responsabilidade do cidadão pelo zelo com as leis da nossa cidade, com as regras da nossa cidade. Obviamente que ele trata de sanções também, e o nosso papel aqui na Câmara Municipal, escutando a sociedade civil, é encontrar um equilíbrio para que essas sanções não sejam mínimas, que terminem estimulando a infração da legislação, mas também que não sejam excessivas, inviabilizando a atividade econômica ou maltratando o bolso do cidadão. O 4º livro destaca a necessidade de uma efetiva participação da sociedade nas decisões que serão adotadas pelo poder público, com o cidadão atuando em conselhos, os mais diversos, para poder adotar medidas deliberativas e não apenas medidas consultivas. A gente não pode ter o que nós chamamos de uma pseudo-participação, com medidas eminentemente consultivas. Então, a gente procura que através dos conselhos gestores necessários nas operações urbanas consorciadas, através dos conselhos gestores das zonas especiais de interesse social, através dos conselhos na seara da saúde, da educação, que essas decisões que são deliberadas em reuniões, elas sejam, de fato, observadas pelo poder público. O tema deste livro
relação ética entre poder público e sociedade é completamente novo e prevê, inclusive, a realização de audiências públicas via web e outros instrumentos tecnológicos. E trata também de infrações, quando as leis não são seguidas. O Código da Cidade ele recebe esse decreto, um decreto federal, que trata da participação popular, onde traz para esse ambiente de consultas e audiências públicas também a questão virtual, né, de eu poder realizar audiências públicas via webinars ou via outro instrumento voltado à tecnologia. Além disso, o livro 4 trata da infração, né, quando o cidadão não se comporta bem com a cidade. Então, ele tem que ser punido. Vereador Michel Lins, então, o novo Código da Cidade, antigo Código de Obras e Posturas, debatido e modernizado pela Câmara e pela cidade, pelos cidadãos. Importantíssimo, né, essa atualização do Código da Cidade. A gente vê hoje aberrações, né? O Código, há anos atrás, o Código de Postura da Cidade é dentro da ficha de telefone ainda. Quer dizer, é um atraso gigantesco que precisava ser atualizado. Nós estamos atualizando com muita responsabilidade, gerando audiências públicas, tivemos todo o cuidado de expor as audiências públicas, de divulgar bastante para que toda a sociedade participasse, para que não houvesse ninguém que ficasse de fora. Quem não está participando hoje é porque não quis participar. O debate está sendo aberto para a população, amplamente. Inclusive bastante discutido, vem, fala quem quer, procura os vereadores, aqueles que vocês se assemelham, a liderança do governo, a oposição, para poder debater. A discussão aqui é o que é melhor para a cidade de Fortaleza. Nós temos aberrações por conta do Código da Cidade, empatando empreendimentos, empatando o comércio, empatando a vida do cidadão, empatando o desenvolvimento da cidade de Fortaleza. Né? A lei, o direito acompanha as mudanças que a cidade vai imprimindo pelos costumes. Né? Total, e os costumes, você imagina que isso em 2 anos, né, Luiz Cláudio? Você que sabe muito bem disso, se muda, você imagina em anos atrás, como eu disse, do tempo da ficha do telefone. Então, assim, inclusive tem sido elogiado a postura que a gente tem adotado à frente da comissão, o vereador Ezio e os demais, a maneira, o próprio Ministério Público tem elogiado a maneira como tem sido aberta para a população participar. Muito bem. O projeto Novo Centro Requalifica está revitalizando o centro de Fortaleza, né, para, na verdade, fazer um ordenamento na ocupação daquele espaço importante da cidade de Fortaleza. Nós vamos ver aqui uma matéria, uma reportagem da Daniele Campos sobre como estão as obras, né, de modernização, de requalificação, revitalização do Centro Histórico de Fortaleza. Em seguida, o vereador Michel Lins também volta comentando sobre o assunto. Na Rua General Sampaio, as obras estão a todo vapor. A via vai receber novo mobiliário. Os fios de energia e telefonia serão subterrâneos, além de drenagem, limpeza de galerias e paisagismo. As calçadas serão reformadas com acessibilidade. O local também irá ganhar quiosques padronizados para os ambulantes. Rosa, que vende lingerie há 10 anos, espera ansiosa a mudança. Vai ficar mais bonita, a cidade vai ficar mais valorizada, tudo mais bem organizado, não tem nem dúvida. Vai aumentar as vendas? Com certeza, eu espero isso. A Rua Liberato Barroso também terá cara nova. As mesmas intervenções foram feitas aqui na Guilherme Rocha. A via ficou mais livre, o que facilita a passagem dos pedestres. Por dia, circulam em média 350 mil pessoas aqui no centro de Fortaleza. E quem passa por este trecho já percebe a diferença. Ficou bem mais larga, né? Tiraram aqueles camelô que a gente não podia nem andar direito, não, aqui. Era difícil. As mudanças integram o projeto da Prefeitura de Fortaleza, que promove ações em 6 eixos: infraestrutura, habitação, ordenamento do comércio, turismo e cultura, políticas sociais para moradores de rua, com a instalação de uma pousada social no bairro, e eixo de fiscalização e segurança, com câmeras de monitoramento e a instalação de uma torre de observação da Polícia e da Guarda Municipal. Vamos dar uma visão nova, completamente diferente da Rua Barão do Rio Branco, que ela vai ser uma rua que vai permitir que as pessoas parem para conversar, se sentar, descansar, para circular, para entrar nas lojas, tem a condição de trafegar na Barão do Rio Branco com a comodidade que a gente espera. O projeto também prevê a reforma do passeio público e da Praça José de Alencar.
Vereador Michel Lins, o senhor tem uma participação muito efetiva, né, a partir do espaço que a Câmara proporciona, pois por seu poder legislativo, junto à Prefeitura, no trabalho de organização deste projeto importante que é o Novo Centro. Esse projeto Novo Centro, assim que eu ganhei para vereador, antes da eleição, eu passei lá falando com todos os ambulantes e comerciantes que nós íamos batalhar por uma revitalização do centro. O prefeito Roberto Cláudio, em parceria com a CDL, que tem um papel importantíssimo, né, o Assis aqui deixar registrado, o secretário do centro, Adair, o campeão também, e eu chamei o prefeito. Não adianta brigarmos com os ambulantes, eles fazem parte, são familiares, são pessoas que estão ali. O centro precisa deles, nós precisamos ganhá-los. E se a gente padronizar, se você padroniza, porque hoje chegava lá a fiscalização, todo mundo corria, quando a fiscalização saía, todo mundo voltava. Na hora que você padroniza, você dá dignidade ao trabalhador e você permite que quem entrar aqui no meio está fora da padronização e gera esse ordenamento. Criei a associação ASCAF, Associação dos Camelôs de Fortaleza, com mais de 500 camelôs participando dela. Tem à frente lá a Silviane, Verinha e outros. E a gente trouxe o ambulante para perto. Inclusive, o prefeito Roberto Cláudio colocou ele no comitê, fazendo parte do comitê gestor desse projeto Novo Centro também. O ambulante está lá, junto com o lojista, dizendo isso é legal, isso não é legal. Tanto que está tendo ordenamento, diferente da José Avelino, que a oposição ali tumultuou, ao invés de tumultuar, eu disse, traz o ambulante para perto, vamos dialogar. E através do diálogo, você está vendo que não está acontecendo uma confusão no centro, uma passividade tremenda. Ganho o centro, momento histórico para a cidade de Fortaleza. Fico feliz, inclusive, de ter sido nomeado secretário executivo do projeto Novo Centro. Parabéns ao prefeito Roberto Cláudio. Momento histórico para o centro de Fortaleza. Vereador Michel Lins, obrigado pela presença importante do senhor aqui no jornal, no Pela Ordem, que é esse programa que favorece a boa formação da opinião pública do fortalezense. Paulo, aproveitando esses últimos segundos, faça um convite ao doutor Alexandre Pereira para vir aqui. Está feito já, meu amigo, meu presidente estadual, Alexandre Pereira, grande secretário de turismo, vou ligar para ele para fazer o convite para estar aqui. Pronto, está feito. Então, o convite, né, aqui mesmo já durante o programa. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, obrigado pela sua análise importante aqui no programa. Agradeço, Paulo. O Pela Ordem vai ficando por aqui. Obrigado pela sua honrosa audiência e até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.